de começar o episódio de hoje, é hora de falar das marcas que estão patrocinando os nordestinos pelo mundo na nossa 4ª temporada, agora em 2025. Solar Coca-Cola. A Solar Coca-Cola é patrocinadora dos nordestinos pelo mundo e é só gratidão. Tamo junto, Solar. Tamo junto, Coca-Cola. Fast Pharma, primeira farmácia digital do Brasil, que entrega em até 15 minutos, 24 horas. E se você clicar agora no QR Code e baixar o app, você ainda tem 3 meses de frete grátis. Isso realmente é sensacional, então se adianta que se você precisar de uma farmácia, agora chega em 15 minutos na tua casa, 24 horas por dia. Betânia, uma marca genuinamente nordestina que leva sabor e qualidade do Nordeste para o mundo, e é por isso que a Betânia está com os nordestinos pelo mundo. Muito obrigado, Betânia. Tamo junto. São Paulo, vamos deixar claro, não é sorvete, é gelato. Em quase toda loja da São Paulo tem uma mini fábrica para o seu gelato estar sempre fresco e sempre cremoso. E você tem 10% de desconto usando o delivery próprio da São Paulo com o nosso cupom Nordestinos10. Beleza? São Paulo, é nóis. Do Norte. A Do Norte é uma empresa de snacks saudáveis, castanhas, frutas secas para qualquer ocasião e serve como petisco e produto para cozinha, para você fazer aquela receita deliciosa. A Do Norte faz parte do guarda-chuva da Uzi Braz, que tem outras grandes marcas como a Love Nuts. Do Norte, muito obrigado. Estamos juntos em 2025. Gran Marquise, o 5 estrelas mais incrível de Fortaleza, com o rooftop mais lindo que você vai ver nessa cidade, com a vista da beira-mar maravilhosa, restaurante Mangostim, restaurante Mucuripe e ainda tem um spa L'Occitane. Sem falar no atendimento, a equipe do Gran Marquise, eu sou suspeito, mas é simplesmente perfeito e extremamente humanizado. Gran Marquise, é um orgulho ser embaixador de vocês. Granja Regina, amor que alimenta. Com a Granja Regina você tem várias opções. Cortes de frango resfriados, miúdos de frango resfriados, cortes de frango congelados, cortes temperados, churrasco fácil, galetos temperados e cortes temperados, petiscos. Enfim, tem muito mais do que o que eu falei aqui. Com a Granja Regina você desenrola qualquer situação, é bom demais, é gostoso demais e a Granja Regina está com os nordestinos pelo mundo. E é isso, turma, esses são os nossos patrocinadores na 4ª temporada. É hora de você assistir o nosso episódio agora. Tamo junto. E é isso, meus amigos. Estamos começando hoje mais um Os Nordestinos pelo Mundo. Não se engane, falamos de Fortaleza, nossa casa é aqui. Nós vamos pro mundo, mas nós sempre voltamos para casa. Ceará, Fortaleza é o nosso lar. Beleza? Um beijo para todos os nordestinos, pessoas nordestinas e pessoas que não são do Nordeste também que estão nos assistindo. Muito obrigado a todas as marcas que nos apoiam durante a nossa temporada, que vocês viram no início e que vão ver também ao longo deste programa. Um beijo para quem está no Spotify e em todos os lugares. Vamos começar porque hoje eu vou falar sobre um assunto que eu ficava me perguntando se eu iria, em algum momento, conseguir trazer isso para dentro dos nordestinos pelo mundo. Que eu simplesmente amo falar de Fórmula 1. E quando eu trouxe o Joel para cá, a gente falou um pouquinho, mas o Joel indicou essa participante que eu não conhecia. Agora eu já acompanho e eu sou um grande consumidor de conteúdo de Fórmula 1. Principalmente no TikTok agora, que tem muito, muito mesmo. E ela está aqui, Jéssica Melcom, tá certo? Tá certo. Seja bem-vinda, Jéssica. Obrigada, Léo. Como é que você tá? Criadora de conteúdo nordestina, cearense. Cearense? De Fórmula 1. Viu? Maravilhoso. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Tá feliz de estar aqui? Muito. Nossa, que convite sensacional. Quando vocês entraram em contato comigo, eu fiquei... Ficou feliz? Será sim? Pronto. Com certeza. Maravilha. Será que eu vou? Será que eu não vou? Não vi isso não. Rapaz, será que é um trote? Não, não trote de jeito nenhum. É porque você pegou no meu ponto delicado. Eu amo Fórmula 1. E eu não tenho amigos que assistem Fórmula 1. Precisamos... mudar isso. Vamos criar um grupo. Vamos criar um grupo? Vamos. Porque assim, eu não tenho... Quem foi que veio aqui que é super fã de Fórmula 1 também, Chu? O Facó. Facó. Cantor maravilhoso, veio aqui. Fórmula 1 também, ama Fórmula 1. E eu só quero perder mais um pezinho para poder entrar num kart. Por enquanto o kart vai ficar parado. Mas em breve ele vai passar dos 30 km por hora. Certo? Por enquanto eu posso me zoar, né? Tá tudo certo. Mas ó, seguinte, você, Jéssica, é de Fortal City? Não, eu sou de Quixadá City. Quixadá City. Quixadá City. Você veio... Olha aí, ó. Tem outro aqui, ó. Ah, meu conterrâneo. Nosso director.
Ele é Muito traidor bem. da Caucaia, mas Quixadá ainda respeita ele. Viu? Perfeito. Quixadá ele Quem tem uma importa estátua. te respeita. Quem Né? importa te respeita. Tem uma estátua em Quixadá, né, Austin? Né? Tem uma estátua do Austin lá. Caucaia não, Caucaia ele não entra. Saiu de lá e não volta. Brincando, viu? É respeitado em Caucaia também. Mas, bicho, eu tô besta, né? É porque eu tô levinho, porque eu sei que eu vou falar de uma coisa que eu gosto muito, que é a Fórmula 1. Tá? Quando eu tô assim, quer dizer que são as melhores entrevistas da gente. Mulher, você então veio de Quixadá pra cá com quantos anos? E eu acho que eu tinha 5 anos, mais ou menos. Eu sou quase... Na verdade, eu sou de Quixadá, cria de Fortaleza, né? Porque eu cresci Pronto. aqui. Ia só passear, passar férias em Quixadá. Mas é a minha terrinha, meu coração é lá. Pronto. Olha, você está aqui nesse programa hoje por essa paixão que nós temos em comum. A gente vai falar muito de Fórmula 1. Vamos criar muito conteúdo. Você vai poder usar esse conteúdo também. Perfeito. A gente pode pegar as imagens de apoio, fazer um bocado de coisa. Vai ficar irado, conteúdo do bom. Perfeito. Mas eu lembro qual foi o primeiro momento que Fórmula 1 entrou na minha vida. Eu vou até te dizer, já que a gente está falando sobre Fórmula 1. Somos de outra geração, né? Eu sou mais velho que você. Mas eu tenho 41. Eu lembro, eu devia ter uns 10 anos, talvez, de ver meu pai, meu tio, minha mãe, todo mundo em Teresópolis, aquela TV tubo na sala. Se não me engano, ou era Alan Prost, ou era Nigel Mansell, algum adversário do Senna na época. Senna já na McLaren. O carro do Mansell ou do Prost apagou. Tipo, tinha esse negócio do motor, apagou. Os caras ficavam lá tentando fazer o motor. Tal. Aí voltou tal. E eu lembro de na segunda vez que esse motor entrou, que ele entrou de novo no box, eu lembro da minha família assoprando a TV. Tipo, pra apagar o motor. Eu lembro, eu era moleque, eu lembro do meu pai assoprando a TV pro motor do Prost ou do Mansell apagar de novo. E aquilo me marcou. Eles são tão apaixonados por isso e tal. E aí Senna começou a entrar no meu imaginário. Acho que isso em 90. Acho que o primeiro ano dele... Foi 89 ou foi 90? Na McLaren. Acho que foi 89. Acho que sim, acho que foi em 89. 89, 90, por ali. Eu lembro que já era McLaren. E eu lembro que ali foi a minha primeira ligação. Eu sei que eu tenho fotos com a Lotus preta dele. Lindo aquele com criança. Não sei se eu consigo resgatar essa foto pro corte, mas eu lembro de ser muito vivo por causa do meu pai e da minha mãe. Eles gostavam de Fórmula 1. Você lembra quando que a Fórmula 1 entrou na sua vida? Perfeitamente. Quando? Quem me apresentou a Fórmula 1 foi meu tio. Tio Pedro, um beijo. Te amo, tio Pedro. Geralmente eu ia passar os finais de semana na casa da minha tia. E foi logo quando eu vim pra Fortaleza, eu era criança. Meu pai sempre gostou de carro, mas ele não era tão adepto da Fórmula 1 assim. Ele até assistia, eu via ele assistindo, mas não foi ele que criou essa conexão minha com a Fórmula 1. Ele gostava mais daqueles programas de carro mesmo, normal, e mexia nos carros dele. Essa aí foi a minha paixão por carro. Diferente da minha paixão pela Fórmula 1. Uhum. A minha paixão pela Fórmula 1 começou quando eu vim morar em Fortaleza, que eu ia passar os finais de semana lá na minha tia. E o meu tio, ele sempre foi alucinado por Fórmula 1, principalmente na época do Senna. Sim. Mas depois da morte do Senna, ele continuou assistindo, mas sem aquele... Ele não tem filhos, e aí ele acabou que tomando ali aquele afeto comigo pra gente assistir Fórmula 1 juntos. Legal. Então, todo domingo era eu e ele assistindo Fórmula 1. Que ano que você começou a assistir? E 2000, por aí. Ixi, o primeiro ano do Rubinho na Ferrari. Isso, pronto. Já comecei com o Rubinho Barrichello. Mas o Rubinho Barrichello, ele não foi de cara o meu piloto favorito, né? Na verdade, eu tava ali aprendendo o que era a Fórmula 1. E aí meu tio ficava me explicando como é que funcionavam os carros, como é que funcionavam as corridas, quantas voltas eram, por que tinham que dar tantas voltas, e como é que funcionava, e não sei o quê, qual que era o motor, por que o motor fazia aquele barulho que eu achava tão interessante. E eu fui todo domingo, eu queria ir pro meu tio, queria ir pra casa da minha tia, que era pra assistir Fórmula 1 junto com ele. E era sempre depois, a gente tinha uma rotina, a gente ia à missa, depois a gente ia na padaria, trazia o pão pra casa, tomava café e assistia a Fórmula 1. Irado. E qual era o seu piloto favorito, se não era o Rubinho? Na época, era o piloto favorito do meu tio, só que eu tava entendendo ainda como é que funcionava a Fórmula 1. Então eu acho que na época eu não tinha bem piloto favorito, mas eu lembro do Rubinho Barrichello. Eu acho que eu me apeguei ao Michael Schumacher. Porra. Eu acho que eu devo ter me apegado ao Schumacher. Logo ao nosso vilão? Sim. Cara, eu nunca me esqueço, Jéssica, se não me engano, posso estar enganado, galera da Fórmula 1, me tira... Se eu tô viajando, se é uma lembrança
criada na minha cabeça. Mas eu lembro que acho que na primeira corrida do Rubinho como ferrarista, ele passa o Schumacher, se não me engano, no final da corrida. Ele passa o Schumacher e na volta seguinte ele vai para o box. Sem ele precisar ir para o box. Eu não sei se foi uma imaginação minha ou se foram uns amigos que estavam me falando isso. Eu lembro que ele entrou no box, mas ele não precisava entrar no box. Pronto, não lembro muito bem, mas eu lembro que nessa época a Fórmula 1 ela não tinha gravação do que os pilotos de rádio, falavam, do que os pilotos falavam com a equipe. Então, muito provavelmente, a gente sabe que, como ocorreu outras vezes com o Rubinho, alguém pediu pra ele ir pro box. Eu lembro, se eu não me engano, foi bem no comecinho, cara. Tipo, logo de cara já... Pera aí, que quem manda aqui é outro, né? Você fica se perguntando, né? Por que ele foi pro box? Será que deu pane no carro? Pois é. Ou será que o pneu desgastou mais rápido? Porque... Eu sou muito fã do Rubinho, certo? Muito. Mas eu não acho que ele era melhor do que o Schumacher. Isso aí é... O próprio Rubinho sabe. Ele não era melhor piloto que o Schumacher. Até porque o Michael Schumacher, ele tem uma bagagem muito maior do que a bagagem do Rubinho. Quando o Rubinho começou, ele já estava lá. Né? E também caiu no colo do Rubinho uma missão horrorosa. Uma missão horrorosa. Tipo, morreu o maior ídolo da história da Fórmula 1. Exatamente. Mundial, assim. Tu vê que o ídolo do Hamilton é Senna, porra. Exatamente. Entendeu? Então, assim, um mito foi... E agora o cara com uma carroça... Era Barra o nome do carro? Nem sei qual era o nome do carro dele. Um carro branco. Não lembro qual era esse carro. Ele veio da Jordan pra esse carro. E não era carro pra ganhar corrida, pô. Com certeza não. E o cara, tipo, agora você é o cara. Você tem que resolver. Exatamente, você recebe a missão de ser o brasileiro na Fórmula 1 depois do Senna. É muito difícil. A gente compara com o que está acontecendo agora com o Bortoleto. Mesmo a gente tendo depois, ainda tendo o Drogovic quase entrando na Fórmula 1. Tendo também o Massa, que foi da Fórmula 1. Tendo outras referências, assim, mesmo que na Fórmula 2 ou na Fórmula 3, como o próprio Gabriel Bortoleto, que venceu a Fórmula 2, a gente criou aí uma grande expectativa. E a 3, né? Ganhou a Fórmula 2 e a Fórmula 3. No primeiro ano. Seguidas, né? E no primeiro ano, E né? no primeiro ano dele... Ambos no primeiro ano de estreia, né? Então, a gente fica naquelas... De que o Rubinho realmente recebeu um baque, assim... Recebeu uma missão, como você falou, muito grande no colo. Ele tinha ali uma responsabilidade para ter que lidar com isso. Querendo ou não, para ele, que estava estreando ali na Fórmula 1, já iniciar ali numa equipe... já grande como a Ferrari, que era o sonho do Senna correr na Ferrari ao lado do Schumacher, você já fica, assim, impactado. É muito difícil, era uma missão muito difícil para ele. E aí você virar ídolo de uma nação gigantesca como o Brasil consumindo, vindo ali do Senna, que já consumia muito ali o Senna, que tinha essa paixão, como você mesmo falou, sua família soprava para poder apagar o motor de novo. Era loucura. Aí você vê o Rubinho Barrichello tendo que segurar isso nas costas. É um peso muito grande. Muito. E quando a equipe não te apoia tanto como apoia o primeiro piloto, que era o Schumacher, você tem que vencer ali na raça. E para ele, e ele foi muito raçudo, de fato, ele correu atrás. Obviamente, no final da carreira dele, teve aqueles momentos, né? De a galera fazer bastante... Que hoje em dia a gente não foi nem no final, não. Foi logo ali, já né? na metade, Ai, chega por último. não sei o quê. Mas ninguém... Pé de chinela. Isso. Mas ninguém entende o que se passa ali dentro dos boxes da Fórmula 1. Ninguém entende como é que funciona para a equipe. A gente viu também isso ocorrer com o Max Verstappen e com o Sérgio Pérez. Sérgio Pérez que saiu agora da Red Bull porque não estava dando o mesmo desempenho que o companheiro de equipe dele com o mesmo carro. Mas a gente sabe que nem sempre é o mesmo carro. Não, e assim, no caso do Verstappen, especificamente Verstappen, é nítido que o carro é criado de um jeito diferente pela pilotagem dele, que ele é um piloto diferente, ele gosta de certos acertos no carro, que não é muito convencional para todos os pilotos aqueles acertos. Então, se você vai usar o acerto do carro dele no outro, o cara vai passar mal. O Lawson virou O que aconteceu com o Lawson, entendeu? Tipo, o cara anda rápido. Ele simplesmente andou em último na Red Bull. Exatamente. Em último, atrás de Bortoleto, com uma que anda de Fusca. Exatamente. Entendeu? Então, assim, atrás do Hülkenberg e do Bortoleto, que tem um Fusca correndo. Então, olha só como é difícil esse carro da Red Bull. E quando você olha pro Pérez com esse olhar, muda, né? Com certeza. Porque tu vê que o que o Pérez conseguiu fazer em 2021, o título lá... O título, né? Foi gafado. Mas, enfim, o título do Verstappen ali, aquele ano,
se deve muito ao Pérez ter segurado o Hamilton algumas voltas. Com certeza. O Pérez ter andado forte. O Pérez ganhou várias corridas. Então, assim, Pérez é um ótimo piloto, mas estava num lugar horroroso de se estar no final ali da carreira. Não estava conseguindo lidar com os acertos do carro. Eu acho que pela pressão também que ele estava sofrendo por parte da equipe do Newey, do próprio pai dele, né? O pai do Sérgio Pérez botava bastante pressão, porque querendo ou não, acho que a pessoa que mais investia no Sérgio Pérez era o pai e os patrocinadores em si. Aquele pai viajava, né? Com certeza. Meu filho vai voltar a ser campeão, mas calma, macho. Calma. Então, o Max Verstappen não vai deixar. Mas tudo bem, sonhar não é é de só graça. o Max, é o Você não Max. Além do Max, tem Lando, tem Piastri, tem uma Leclerc, tem uma galera que não vai deixar, mano. Ele tá atrás de todos esses, entendeu? Ei, o que você acha que a gente tá falando de Ferrari? Óbvio, a gente tá falando agora da Red Bull, né? Mas a gente falou do nosso querido Lewis. Aqui estão as cores da Ferrari. Coca-Cola sem açúcar, tu curte? Sim. Bora tomar uma Coca-Cola Bora, sem açúcar? bora. Posso abrir? Mas Por favor. a sua eu vou te dar... É a de vidro, tá? KS, que é a clássica. E ó, Coca-Cola mandou pra mim agora. Que chique. Ó, ó. Eita, pera. Nossa. Delícia, hein? Com barulhinho e ASMR. tudo. Vamos servir. Pra falar de Fórmula 1 com uma Coca-Cola é muito melhor. E sem açúcar é melhor ainda. Você no domingo assistindo Fórmula 1 com a coquinha Não zero. é não? Nossa, Bom demais. Aí, você me passa... Ah, a latinha tá aqui, não precisa não, ó. Só o copo. Olha. Ó. Aí, ó. Agora, ela tá até com as unhas da Ferrari também e da Coca. Em homenagem ao... O batom também, ó, em homenagem ao Lewis Hamilton. A Lewis Hamilton e a Coca-Cola. Ela falou que ia Sim, ser... sim. Que ela ia fazer isso pra Coca-Cola. Foi, verdade. Peraí. Tá aqui. Vamos brindar? Vamos. A esse papo de Fórmula 1, brindar a Lewis Hamilton, brindar a Coca-Cola Zero. Muito obrigado, viu, gente, por nos patrocinar aqui há tanto tempo, por estar com a gente, acreditando eu ser um grande embaixador da Solar Coca-Cola e de todo o seu guarda-chuva. Maravilhoso, maravilhoso. Gente, é isso, eu não vou cortar não, porque publi boa é publi real. Verdade. Desaprendi a falar as palavras. Tá nervoso? Tá, Tá? emocionado? Eu tô emocionado. Tá aqui. Coca-Cola. Muito obrigado. Cheers. É nóis. Ih! Muito bom uma coquinha gelada. Obrigado, Coca. Vamos voltar aqui. Muitos assuntos. Mulher, a gente tem que organizar nossa conversa, porque a gente já falou um monte de gente aqui, eu quero organizar. Vamos. Quero organizar, porque falou de Pérez dá 1 hora. Falou de Verstappen, dá mais 1 hora. Eu quero ir por partes, tá? Por Perfeito. partes. Falando de Felipe Massa. Tá? Vamos falar de Felipe Massa rapidinho. E olha que aleatoriedade. Eu estava vendo uma série ontem que eu esqueci o nome. Mas era aquela do vizinho, amor. O cara que perde tudo, da Apple TV. Perde tudo, perde o dinheiro, se separa, se fode todinho. E do nada, esse cara pega uns óculos e rouba pra vender, né? Do nada ele puxa um óculos, aí aparece um óculos não, um relógio, e sempre que ele vai roubar um desses relógios, aparece qual é o relógio, tipo, pra mostrar o valor e blá, blá, blá. Aí, ele pegou tal, Felipe Massa, avaliado em $250 mil, especial Ferrari. Eu falei, caralho, o Felipe Massa tinha um relógio que valia $250 mil? E é peça de colecionador? Provavelmente Rolex. Rapaz, fiquei de cara. Eu vou descobrir aqui depois qual é esse relógio, mas estava na série. Mas vamos falar de Felipe Massa, certo? Primeiro, eu quero que você me diga o que você acha do caso, porque o Felipe agora vão ter os primeiros julgamentos. O Felipe está reivindicando o título de 2008, que eu acho justo ele reivindicar. No mínimo que o título seja dividido, apesar de que eu acho que isso dificilmente vai acontecer. Acho mais fácil ele ser recompensado de uma forma financeira do que de uma forma de tirarem o título do Hamilton. Acho isso muito improvável acontecer. Apesar de dentro do meu emocional, a divisão do título para mim seria justa. Que aquele ano os dois fossem campeões do mundo. Eu acharia ok. Inédito, porém ok. Mas eu quero saber o que você acha desse caso. Do Felipe Massa contra a FIA e, em paralelo, contra o Hamilton, né?
Na verdade, o embate do Felipe foi sempre diretamente com o Hamilton, né? Não à toa, quando ele saiu ali da corrida, quando o Hamilton estava do lado dando a entrevista dele, ele deu um tapinha bem maldoso assim, nas costas do Hamilton. Tipo, congrats, não sei o quê. Isso e foi no Brasil? Embora. Não, isso foi em outra corrida. Acho que... Eu não lembro qual que foi a corrida, mas eu lembro da cena. Eles se estranharam o ano inteiro. Isso. Eles... Companheiros de equipe se estranhando... Aliás... Não ali, são... eles... não eram companheiros de equipe. Mas estavam disputando o título. Isso, estavam disputando ali o título, mas se estranharam. Chegaram a se estranhar. E não foi uma vez, não foi... O Hamilton, ele tem, assim, uma mania de se estranhar com todo mundo do grid. Parece um negócio, né? Mas, naquela época ali, o Massa, ele estava muito mais inflamado por ele estar, assim, zangado com o Hamilton, por motivos do Hamilton estar ali pegando no pé dele. Então, eu acho que sim, o Massa, ele tem o direito de recorrer pelo título dele. Ele deveria ter sido campeão do mundo em 2008. Foi por alguns segundos. Foi por alguns segundos. E eu acho muito errado também essa parte da FIA não ter ali um momento para eles avaliarem tudo. Eles realmente fazem ali o circo inteiro, mostram você como campeão e depois eles dão o parecer. Depois da festa inteira, eles dão o parecer. Eu acho isso muito errado. Eu acho que deveria ter ali como é que eu vou dizer? Ali enquanto os pilotos estão no antissala, eles deveriam reavaliar a corrida para dar o parecer deles e depois o resultado. Mas não, eles esperam mesmo que tudo... Acontece a festa e depois eles dão, sei lá, a punição. Às vezes um piloto ganha uma punição de 5 segundos e aí... Vem na madrugada, né? Isso, exatamente. E aí acaba perdendo a Não posição. foi o caso ali em 2008, mas eu entendi em outros casos, né? Isso acontece em outros casos. E, querendo ou não, com o Massa, ele comemorou o título dele. Até então, ele estava achando que era o campeão. E aí, depois, quando foi anunciado que era o Hamilton, ele passou lá no Hamilton, deu tapinha nas costas dele, como se tivesse sido culpa do Hamilton. Na verdade, ali o Massa foi campeão por 30 segundos. Porque, no caso, o Massa passou em primeiro. Aí o Hamilton, no finalzinho, passou o Timo Glock, que era da Toyota. Era Toyota aquele carro? Era Toyota. Ele passou na última curva. O Hamilton foi campeão por 1 ponto. Ele foi campeão porque ele passou o cara no último setor. Acho que é subindo ali é laranjinha, é? Eu não sei. É subindo a última reta, a reta principal. Foi no GP do Brasil. No GP do Brasil, na última corrida do ano, o cara, por 1 ponto, levou. A grande chateação que eu acho daquele momento Ok, ali foi na pista, beleza. O que leva o Massa a ter direito sobre o título dele é o que aconteceu em Singapura, né? Que foi o Nelsinho Piquet jogando o carro no muro, propositadamente, uma coisa do Flávio Briatore, que inclusive voltou agora para a Fórmula 1. O Flávio Briatore tá de volta, né? Sim. Não sou fã desse cara. É o pior de todos, ninguém gosta dele. Não sou fã desse cara. Sempre tem alguma ilegalidade, né? Até os próprios carros da Benetton, quando o Schumacher foi campeão, esses carros estavam sendo considerados, enfim, adulterados, enfim, um monte de treta. Não foi provado, mas, enfim. Ele tem um nome meio sujo. Ele tem um negócio esquisito, uma energia ruim. E nada me tira da cabeça que o Alonso sabia, pô. Eu tô tendo a mesma reação que eu tive quando você me falou mais cedo dessa pergunta. É óbvio que ele sabia. O Alonso diz que não, né? O Alonso, ele é macaco velho ali na Fórmula 1. Ele já sabe de muitas coisas. Não à toa, ele é empresário de piloto. Ele não construiu... Do Bortoleto, né? Exato, do Bortoleto, inclusive. Ele não construiu isso do nada, entendeu? Ele vem há muito tempo, ele tá na Fórmula 1 há muito tempo, ele sabe de muita coisa ali de dentro. Então, dessa o Alonso também sabia. Ele sempre soube... O Alonso também não é fluxicheiro, tá? O Alonso, não. Ele sempre tá envolvido em 1 milhão de polêmicas, em 1 milhão de coisas. Apesar de ser um piloto sensacional, ele também é um piloto que ele tá sempre ali por debaixo de qualquer polêmica que ele pode estar. O Alonso, pra mim, é um grande morde-a-sopra. Eu sinto amor e raiva na mesma dimensão. O tanto que eu admiro e gosto, eu também desgosto. Desgosto? Tá certo? Tá certo, né? Uhum. Mas eu acho que o Alonso sabia o que aconteceu. Eu acho que é justo o Massa reivindicar. O título é dele. Se não tivesse acontecido aquele safety car,
intencional do Nelsinho Piquet, o Massa teria ganhado a corrida e ele teria vencido por uma distância maior do Hamilton. Mas todo mundo parou no box. A Ferrari errou no box. Ok, essa é a argumentação até da defesa. Ferrari erra do box sempre. É padrão, né? Mas poderia não ter errado e o Massa teria feito pelo menos um ponto a mais que o Hamilton. Poderia não ter errado. Mas se não tivesse tido uma farsa, uma manipulação de resultado, o jogo teria continuado, entendeu? Exatamente, mas é muito difícil provar que houve a manipulação. Por quê? Porque naquela época também não tinha gravação. Mas foi provado. Rádio. Foi provado? Ele foi conseguiu provado, provar? tá? Não, total. Então, e o próprio Bernie Eccleston que entregou, pô. O que fez o Massa processar não foi uma coisa do nada. O Massa, por que o Massa não processou antes? Todo mundo sabia do caso e tal, mas todo mundo achava que tinha sido depois. Pela regra da FIA, para que a Fórmula 1 tivesse feito alguma coisa, tinha que ser no mesmo ano. Eu precisava saber da maracutaia no ano. Aí o que aconteceu? Ninguém falou sobre isso no ano. Então mudou de ano, foi descoberto esse caso, mas não tinha mais o que ser feito. Mas se bem que no ano o próprio Massa também falou bastante a respeito, né? Onde ele podia dar entrevista, mesmo sem citar diretamente o ocorrido, o quanto ele podia, ele reivindicava de maneira indireta o prêmio Só que não dele. se tinha prova. Exatamente, mas Só ele que não depois tinha se como provou. provar. Só que depois se provou. Teve o caso, tanto que o cara foi banido, pô. Como é que é o nome? O Briatore foi banido da Fórmula 1. Ele voltou E agora. agora voltou, exatamente. Mas ele foi banido da Fórmula 1. Nelsinho saiu, enfim. O grande lance é que não foi comprovado no ano. Aí, ano passado, o Bernie Eccleston, numa entrevista, falou abertamente que sabia no ano da farsa. Ele soube no ano. Acho que eu li alguma coisa a Aí respeito foi aí disso. que o Massa falou como é que é. Então, peraí, pela lei, pela regra da Fórmula 1, se eu descubro isso no ano, o título seria meu, porque é uma farsa, todo mundo teria que ser punido, aquela corrida seria cancelada, E então ele eu teria seria... mais pontos. Então pronto. Então, o que Exatamente. aconteceu? O Massa está processando baseado na informação do Bernie Eccleston de que ele assumiu que a FIA soube no ano. Só que aí, beleza, se passaram o quê? 16 anos, sei lá quantos anos? 2008 para agora, enfim, tem aí, eu sou de humanas. Esse tempo todo... Por isso que eu fico meio desconfortável, às vezes, com brasileiros falando, para de mimimi, Massa, para de mimimi, cara. Cara, ele está reivindicando uma coisa justa. É justo que ele reivindique isso. Exatamente. É uma coisa que aconteceu com ele. Então, E é um título pro Brasil, né? É um título mundial brasileiro. E que eu acho que o Massa naquele ano tava andando pra cacete. Era um pilotaço de ponta, batendo de frente com o Hamilton, entendeu? Se aquele acidente do Massa não tivesse ocorrido, eu acredito que hoje ele estaria batendo de frente com o Alonso ali ainda na Fórmula 1. Eu também acho que se o Massa tivesse sido campeão mundial em 2008 e aí entra o Alonso, era outra questão. Era o campeão mundial contra um bicampeão mundial. Seria completamente diferente. Eu nunca me esqueço no ano seguinte, cara. Isso eu nunca me esqueço. No ano seguinte, na mesma corrida, se não me engano, Massa ganhando a corrida. Um ano depois do acidente, a Ferrari pede para ele abrir. Ali, eu acho que tiraram parte da alma do Massa. Porque o cara já veio de uma quase morte, um título roubado, e a Ferrari pede para abrir. É o cúmulo da falta de respeito com um cara que estava disputando o título no ano anterior. Sacou? Eu admiro muito, eu admiro tanto o Massa, cara. Eu acho o Massa... De verdade, ele merecia ter esse título porque ele andou como um piloto campeão. Ele não andou como um piloto vira-lata, ele andou como um piloto campeão, pô. Ele batia de frente com o Hamilton, ele batia de frente com todo mundo. Com qualquer um que tivesse ali lado a lado com ele, o Felipe Massa, ele sempre soube competir, ele sempre soube ser um piloto competitivo. Eu espero muito que ele receba o que ele merece, que é o título. Mas se ele não receber esse título, e dividir o título com o Hamilton, porque eu também não acho que o Hamilton tem culpa de nada. Ele correu, fez o que ele precisava para ser campeão, ponto. Ele não tem nada a ver com aquilo. Na minha opinião, que se divida o título. Se não dividir, que pelo menos o Massa ganhe dinheiro pra cacete da FIA. Deu um rombo na FIA pelo que fizeram com ele, entendeu? Com certeza. Tamo junto, Massa. Eu admiro muito. E assim, querendo ou não, o Hamilton, como você falou, não tem culpa. Inclusive, fez uma ultrapassagem na última volta. No melhor estilo Hamilton, que é com emoção. Mas
Felipe Massa, muito mais merecedor por tudo que passou. E o Tem Timo... uma temporada que fez. E o Timo Glock, cara, esse cara nem entra no Brasil mais. E o coitado não teve culpa, pô. Tava na chuva, ele com o pneu de seco. Ele não tinha culpa. Estratégia da Ferrari, Não, né? era segundo. Não, o Timo Glock era da Toyota. Ele não tinha pneu. O cara tava na pista há mais tempo. E se tivesse, assim... Se fosse uma volta a menos, o Massa era campeão. O lance foi que o Timo Glock tava segurando com um pneu ruim, acho que seco, e o Hamilton vindo de molhado. Cara, foi assim, 10 centavos. Tanto que ele passou comemorando, campeão, a Ferrari toda comemorando. Deu 15 segundos, passou o Hamilton com um ponto a mais. E a gente, puta que pariu, aí volta tudo pra trás de novo. Entendeu? Mas enfim, Massa, tô torcendo por você. Acho que você merece sim de brigar pelo teu título, viu? Eu quero saber, Jéssica, se você gosta de São Paulo. Com certeza, quem não gosta, né? Pois eu tenho uma novidade pra você. A São Paulo agora tem 10% de desconto usando o nosso cupom Nordestinos10. Já vou usar? Na boca do caixa ou no delivery. Bom demais, não? Top, eu já vou usar. Se você tem uma família grande, já vai ser um baita desconto. 10% com filho, avó, tia, o sobrinho. Olha aí. Essa galera toda no mesmo rolê, 10% de desconto faz a diferença no delivery da São Paulo e direto no caixa. Você só precisa virar São Paulo Fidelidade. Você bota o seu nome, o seu RG e o seu e-mail na primeira vez que você for comprar. Depois é só chegar lá no caixa e falar Nordestinos 10 e tá feito. Descontão. Bom, não é não? Muito. Fora que não é sorvete, é gelado. Ah, moleque, já pegou. Não é sorvete, é gelato. Respeite a São Paulo, tá bom? São Paulo, muito obrigado por estar com a gente aqui, viu? Um beijo no coração. Vamos voltar aqui que a gente tá falando de Fórmula 1. Eu quero falar sobre outro assunto polêmico. Hamilton 2021. A gente fala de Drive to Survive, né? E eu lembro de ver essa série, e esse foi o melhor episódio de todos, porque você pode ver um pouco dos bastidores do que de fato aconteceu. Eu lembro que eu tava em Caraizinho montada, mundo pós-pandêmico, a gente começando a sair um pouquinho, e eu lembro de a gente ter que sair do negócio. Eu não, pera, tá no final. Os pilotos de máscara. Os pilotos de máscara, e a sensação de roubo, né? A sensação de cara, aquilo não existiu, né? Deixar todos os carros passarem na frente. O Hamilton ganhou, botou o Verstappen no bolso. Ali ele mostrou, pra mim, o que definiu o Hamilton ser o melhor de todos os tempos, pra mim, foi a temporada de 2021 e ele ter botado na última corrida o Verstappen no bolso. Ele ia ganhar tranquilamente aquela corrida quando teve aquele safety car. Ele ia ganhar tranquilamente, até mesmo pela regra. Porque o ano inteiro não teve aquilo de carro passar na frente de recuperar a posição. Eles botaram um pneu de 40 voltas com um cara com um pneu de uma. Sacou? É um roubo, né? Com certeza. O que tu acha disso? Isso, né? Exato, não tem o que achar. É muito óbvio. Quem assistiu a temporada de 2021 tem a mesma sensação que a gente tem. Era do Hamilton. Mas criou-se um amor platônico pelo Max Verstappen mundial. A Red Bull estava ali em ascensão. Todo mundo começou a virar muito, muito fã da Red Bull em 2021. E a Red Bull criou muita força também em 2021. Então, foi quando encostou na Mercedes. Foi quando encostou na Mercedes, exatamente. Até então, a Mercedes vinha aí de uma sequência de vitórias. Era Mercedes. Tanto é que, se você observar, a partir de 2021 foi Red Bull, mas teve um corte aí. Agora, em 2023, já não foi... Em 2024, na verdade, já não foi uma temporada muito boa para a Red Bull. Porque eles perderam aí o maior projetista deles, que é o Adrian Newey, né? Só que lá em 2021 era o auge. Era o auge do Max Verstappen mostrar que ele estava ali, ele e Hamilton. Mas o Hamilton, ele se saiu melhor em todas as corridas. Na última corrida vem um safety car do mais absoluto nada. Eu lembro que, na verdade, o Hamilton, ele puxou muito no braço, porque tava nivelado, né? Os carros estavam nivelados. Teve uma hora que a Red Bull andou muito mais do que a Mercedes. Teve uma hora que a Mercedes encostou. E o Hamilton mostrou no braço ainda, que o carro já não era o mesmo, que ele conseguiria. E, pra mim, ele conseguiu.
Hamilton fez isso diversas vezes. O Hamilton, ele é realmente um piloto de qualquer carro. Você falou mais cedo que se você botar o Max Verstappen no carro do Bortoleto, ele chega em sexto. Chega. Mas o Hamilton também. Se você colocar o Hamilton em qualquer carro desse grid, se você colocar o Hamilton numa Haas, o Hamilton vai conseguir ali tirar um bom resultado. Porque o Hamilton, ele é um piloto de braço, ele vem de uma geração de pilotos que não tá aí com um piloto, ele não é dos carros atuais apenas. Ele pilotou todos os carros que você possa imaginar. O Hamilton, ele vem aí de 16 anos na Fórmula 1. A única coisa diferente que eu acho dos dois, sabe o que é? Da história do Hamilton para o Verstappen, especificamente. Hamilton já entrou numa McLaren. O primeiro carro dele foi uma McLaren vencedora. Sim. Ele já, no primeiro ano, acho que 3 corridas, ele ganhou uma corrida. Ele já entrou num carrão. O Verstappen não. O Verstappen entrou na equipe B, né? Da Red Bull. Racing Bulls. Racing Bulls e teve que buscar. Mas, se tratando de competência, ele não tá ali à toa, porra. O cara fez parte, o Ron Dennis investiu nele pirralho. E o Hamilton ganhou tudo até chegar na Fórmula 1, merecido. Assim como um Bortoleto merecia, como campeão da F3 e da F2... Um carro muito melhor. A McLaren. Que, na minha opinião, é no lugar do Lando Norris. Na minha opinião, na assim. minha também. Porque, assim... Dando moles. Dando moles. Porque se você parar pra pensar assim, o Bortoleto não era da McLaren. Da equipe da McLaren. Ele foi campeão pela McLaren. Sim, mas ele da parte do desenvolvimento de pilotos da McLaren, não é? Isso, exatamente. Ele não tinha vaga na McLaren. Porque tem o Lando e tem o Piastri. Exatamente. Agora, como que um piloto ganha F3, ganha F2 e cai numa Sauber, né? É muito injusto, né? Acredito que o público brasileiro é muito grande na Fórmula 1. Acredito que o pessoal tava fazendo muito barulho, Bortoleto, porque viram ele ganhar F3, F2 seguidas, e aí começaram a perturbar lá nos canais da Fórmula 1 e acharam uma brecha pra ele na Sauber. O Fernando Alonso, na verdade, achou... Desenrolou pra ele. Inclusive, no início era muito segredo, assim, de tipo, ninguém sabe se vai, mas na verdade ele já tava com o contrato assinado pra ir, e etc. É porque tem as injustiças da F1. Se você pega, por exemplo, Drogovic, que é um monstro. As injustiças da grana. Hoje é tudo Fórmula 1 paga. Massa, eu acho que foi o último piloto que entrou pelo braço. Não entrou por dinheiro. Entendeu? Exatamente. Tudo na Fórmula 1 hoje em dia se diz respeito a investimento, patrocinador, dinheiro, querendo ou não. Lance Stroll é a prova disso, né? Exatamente. Como é que bota... Eu tenho consciência que até o pai do Lance, quando olha os números do Drogovic... Ele olha os números do Lance e olha do Drugo, ele fala, macho, pra minha equipe era melhor o Drogovic, mas é meu filho. Inclusive lá no meu Instagram foi um negócio que viralizou, tem um vídeo que viralizou. Eu não sabia que o Lance Stroll tinha fãs, até 12 pessoas irem lá me xingar. Ele tinha fãs? Ele tem 12 fãs, tu acredita? 12 fãs. O Lance Stroll tem 12 fãs. Foda. E, tipo assim, é um vídeo que, tipo assim, na época era o Sérgio Pérez. Sim. Dizendo assim, tu prestes a sair da minha equipe. Então pede pro teu pai comprar. Caraca. Mas é isso. Exatamente. E o Lance Stroll, ele não tem talento. É que nem eu sempre brinco no meu Instagram também de que o Lance Stroll deve estar devendo algum cassino e o castigo dele pra pagar o pai dele é correr. Porque o cara corre numa má vontade que ele não é triste, possível. Né? Ele é um cara triste, né? Tu vê que ele tá sempre meio bolado, né? Isso. No GP do Brasil, a carreata e ele querendo se esconder e ele não queria aparecer. Ele apareceu no telão e de repente ele olhando para um lado e pro outro. Meu Deus, amigo, vai esse jogar ano até tênis. que ele tá indo melhorzinho, né? Esse ano até que ele tá andando mais rápido, Claro, o Adrian né? Newey, se eu tivesse o Adrian Newey... Mas tu tá ligado que o Adrian Newey eu acho que ele não tá mexendo muito nesse carro. Ele tá focado em 26, 2026, porque as coisas vão mudar, né? Agora é hora de falar de resenha. E no caso aqui da nossa resenha, tem gente que é resenha de futebol, também curto futebol. Mas eu adoro Fórmula 1, estou aqui falando com um especialista em Fórmula 1. E que tal Fórmula 1 com o do Norte? Gosta de castanha? Muito. Pô, tu vai levar pra casa agora, porque a do Norte não deixa ninguém sem presente. Que maravilha. Dá uma olhada aí, ó. Tem pistache, que isso aqui, meu amigo, além de estar na moda, ninguém faz melhor que a do Norte. Meu Deus. Ninguém faz melhor do que a do Norte. Temos aqui castanha de caju, torrada e sem sal. Tem a caramelizada, que seu Matheus Fernandes roubou a última, tá?
Do Norte, pode mandar mais, tá? Porque o Matheus Fernandes botou no saco, levou, foi tudo embora. Viu? Denúncia contra o Matheus Fernandes. Mas, ó, uva passa, mix de nuts pra gente assistir o nosso Hamilton ressurgir. A gente precisa que ele ressurja. Hamilton, venha de novo, meu amigo. Mas é isso. Castanha do Norte, nossa convidada já está devidamente presenteada, Jéssica. Família do Norte, família Os Ibrais, um beijo no coração de vocês. Muito obrigado por patrocinar os Nordestinos pelo Mundo e estar nas melhores resenhas que existem por aí, viu? Futebol, Fórmula 1, vôlei, basquete, tudo tem do Norte pra gente estar ali só no... Beleza? Beijo no coração do Norte, valeu! Pra esse ano, é que nem eu tava falando, pra esse ano eu não espero nada de nada dessa temporada. Eu espero qualquer coisa, entendeu? Eu acho que o Piastri vai ser campeão. Com certeza. Eu acho que o Lando já... O Lando é bom, cara. É óbvio que ele é bom. É óbvio. Não tem conversa. O Lando Norris anda pra caralho. Anda muito. Até Lance Stroll anda muito, mano. Até piloto que a gente tira onda que não tem talento. Então, pra estar numa Fórmula 1 andando dentro da casa ali, ele tem que saber andar de carro. O pai dele deve ter pago alguém pra ensinar ele. Isso aí, com certeza. Com certeza. Mas, assim, todo mundo é bom. Todo mundo ali é bom. Mas... é muito impressionante quando você pega um Piastri, por exemplo, que é um cara muito mais frio. Quanto é importante você ser frio na Fórmula 1. Isso é uma coisa que o Bortoleto, eu gosto disso no Bortoleto, porque você vê nitidamente que a vontade que o Bortoleto tem de falar, galera, Brasil é o seguinte, eu estou dirigindo uma carroça. Vocês estão entendendo que o meu carro anda mais devagar que um Uno Mille? Eu tenho certeza que é isso que ele quer falar. Meu carro é merda, vocês estão esperando o que de mim? Ah, mas o Hülkenberg está com os melhores acertos, está com os melhores... tá usando pneu mais do que eu. Eu fiz uma porra de uma corrida sem trocar pneu. 46 voltas sem trocar um pneu. Mas isso não se faz com o piloto. Então, assim, trocando miúdos, a maturidade dele... Mas ele não... Ele está finalizando as corridas, ele só não terminou uma. Ele está finalizando, ele está cumprindo a quilometragem, mas a maturidade dele, o carro evoluiu 10 centavos e tal, já mostra o quanto ele é frio para quando ele tiver num carro bom. Se amanhã a McLaren ligar e falar, vem, entra no lugar do Lando, o Piastri tem um problema muito mais sério do que o Lando Norris. Sim, principalmente porque o Bortoleto já mostrou que se ele tivesse um carro bom, ele faria coisas inimagináveis. Ele já fez isso com a Sauber. Na primeira corrida dele, ele... classificou na frente. Com certeza. Ele botou o carro lá na frente. Tudo bem, ele não tem os mesmos acertos que o Hülkenberg, mas o Hülkenberg ele já tá na Sauber. Não, o Hülkenberg é um macaco velho. Tipo, ele já tá na Fórmula 1 há mais tempo. Ele já... Tipo assim, é diferente. A Fórmula 1, querendo ou não, é diferente a Fórmula 1 da Fórmula 2. Mas ainda assim, ele tá se acostumando com o carro. Pra ele estar se acostumando com o carro, ele tá pilotando muito bem. Não, e outra, gente, vamos deixar claro que se você botar o Hülkenberg numa McLaren, numa Red Bull, o cara vai andar pra cacete. O Hülkenberg anda muito. Exatamente. Ele é um puta piloto. Então, assim, o parâmetro que o Bortoleto tá tendo é de um grande piloto de Fórmula 1. Exatamente. Não é um bunda mole, entendeu? Se você pegar o Hadjar, por exemplo, que tá andando muito. O Isaac Hadjar. Tá andando muito lá nome. na... Qual é o nome dessa equipe, macho? Alpine? Não. Da B, da Red Bull, né? Sim, na... Ô, meu pai. Steak Sauber. Isso aí. Eu chamo de carrinho de vale-refeição. Que é o nome de um cartão. Visa Cash App. Visa Cash App. Esse carro, ele tá dando bem, mas lembre-se, quem ganhou o título em cima dele? Bortoleto. Se o Bortoleto estivesse ali, junto com o Hadjar na mesma equipe... Já pensou? Ele estaria andando na frente. Isso não há a menor sombra de dúvida. Agora, o lance todo é o IC. O IC a gente vai ter que esperar e ter paciência para que... até o final da temporada, talvez, ele consiga mostrar alguma coisa diferente, consiga operar um milagre, consiga fazer uma pontuação, alguma coisa, para ser levado para outro canto, ou torcer para a mudança de regulamento, do ano que vem, que vai virar outra equipe, né? Já não vai ser mais a Steak Sauber, vai ser a Audi. Vai ser a Audi. Torcer para quando virar a Audi, sei lá, alguma coisa virar também. Mas o Bortoleto, eu acho que tem perfil de piloto que o próprio paddock entende que é um piloto diferente. Sacou? Que é um piloto especial. Sacou? Ele só precisa ter lugar para mostrar, né? Mas todo mundo já olha pro Bortoleto com olhos brilhando. Porque Sim. o Bortoleto, ele é... Além dele já ter feito amizade com o grid quase todo, né? Maravilhoso. Uhum.
ele é um piloto e tanto. Todo Não, ele é de mundo verdade. enxerga isso. Ele é de O verdade. Alonso, ele enxergou isso e ele mostra que o Bortoleto realmente é um piloto que merece estar onde está. Não, ele é de verdade. Como você falou, se ele tivesse realmente a chance de estar num carro mais evoluído, eu não vou nem dizer, porque ele escolheu palavras ali naquela entrevista dele para não dizer que o carro era uma porcaria. Ele garimpou palavras, ele buscou. Foi. Ele foi muito educado. Porque Não. você é louco. A vontade de falar, meu amigo, me deixaram rodando 40 voltas aí com o mesmo pneu, pô. Exatamente, ele foi muito educado ali naquela corrida. Tipo, ele tem consciência de que o carro não é o melhor carro, mas que ele pode mais. E ele tem sangue no olho, que é o mais importante de se ter numa Fórmula 1. Piloto consistente, né? Ele é um cara diferente. E uma parada que eu acho maneiro do seu conteúdo que eu tava vendo, assim, porque hoje, especialmente no ambiente da Fórmula 1, que era muito ocupado por homens, era assim, uma coisa muito de homem, Fórmula 1. É massa como hoje não é mais isso. Tem muita mulher acompanhando. E não só acompanhando, muita mulher comentando sobre Fórmula 1, você. E eu tenho uma pessoa que eu acompanho demais e que eu sou muito fã, que é a Pietra. Sabe quem é a Pietra? Pietra Carpin. Pietra Carpin. Essa mulher que faz conteúdo no TikTok, ela fazia no YouTube também, mas ela faz muito no TikTok comentários concisos, sólidos, embasados. Sou teu fã, Pedro. Quero que vocês se conheçam. Sim. Porque quando eu te chamei aqui, eu falei, pô, cara, que massa. Porque uma das que eu mais acompanho e que eu mais gosto de ouvir não é um comentarista homem, é uma comentarista mulher. A Pietra saca muito de Fórmula 1. E eu acho massa de ver o quanto as comentaristas mulheres na internet estão aparecendo. Muito mais, entendeu? Hoje em dia a gente tem uma janela muito grande. A Fórmula 1, com o crescimento das redes sociais, né, a gente abriu uma janela assim, para mais mulheres nesses nichos que eram dominados por homens. Total. E a gente que gosta de Fórmula 1, a gente achou ali uma brecha pra gente falar de coisas que a gente gosta. Obviamente, ainda tem muito marmanjo que acha ruim a gente falando de Fórmula 1, que diz que a gente não entende, que qualquer coisa que a gente fale é um motivo para pessoas diminuir o nosso conteúdo. Mas a gente não pode parar por aí. Não. Porque a gente inspira outras mulheres, claro, a falar de Fórmula 1. Eu conheço muita gente lá de São Paulo, Mel Ribeiro, Ana, minha xará, também fala de Fórmula 1. A Verônica, minha colega, que faz as lives às vezes junto comigo. A gente gosta bastante de Fórmula 1. A Verônica, ela é mais focada na Fórmula 1 feminina, que é a F1 Academy. Isso. Então, a gente junta bastante esse conteúdo. A gente fala bastante. Querendo ou não, as mulheres, elas estão sendo aí inseridas nesse mundo universo de automobilismo. E eu acho que já entrou. Assim, quando você pega, por exemplo, a mulher do Toto, né? Que é a... Eu não tenho o nome dela aqui. Eu esqueci o nome dela também. Mas ela é magnífica. Ela que movimenta... de Fórmula 1, meu filho. Pelo amor de Deus. Foi uma das primeiras mulheres a pilotar um carro de Fórmula 1. Foi ela. Não foi a primeira, mas foi uma das primeiras. Uma das pioneiras. Vou pegar o nome dela aqui agora. E detalhe, você sabia que na Fórmula 1 não tem uma regra de só homem pode competir? Se qualquer mulher da F1 Academy subir pra Fórmula 1, ela pode competir com um grid inteiro masculino? Ela pode? Pode. Já ocorreu. Suzy Wolff. Suzy Wolff. Loira maravilhosa. Ela é a bichona. E ela tá desenrolando a F1 Academy, né? Isso. Que agora tá na Netflix também. Tá na Netflix. Vai ter a série também, né? Vai ter junto Já com não lançou o ou vai Drive to lançar? Survivor. Eu acho que vai lançar. Não sei se lançou ainda, tô meio que por fora. Porque eu não assisto muito o Drive to Survive, nem a... Tu não assiste Drive to Survive? Não, eu acho que acaba... Não querendo dizer nada, mas eu acho que acaba tendenciando algumas coisas. Aí eu prefiro não assistir. Na verdade... Porque, querendo ou não, é a temporada que passou. Aí você acaba vendo coisas que você já viu ali no ao vivo... mas que são, assim, meio que manipuladas, direcionadas. Eu acho que essa galera do Drive to Survive, eu acho foda, eu acho muito bem produzido, animal pra caramba, muito bem feito. Tá ajudando muito a trazer novos fãs pra Fórmula 1. Que eu sei que várias pessoas que não eram fãs de Fórmula 1 passaram a assistir por causa do drama que era inserido ali dentro, né? A gente que é fã de Fórmula 1 entende quando a Netflix tá dando uma forçada pra fazer, né? O próprio Max falou que ficou puto, porque, botaram uma reação minha de outra corrida em outra corrida. Então, assim, de fato, existe essa parte, mas midiaticamente falando, é muito importante para a Fórmula 1, os pilotos têm que ter noção disso, porque ajuda a trazer novos públicos. O que me tira o interesse um pouco
é o fato de uma temporada que já passou, já sei todos os desfechos, já aconteceu. Aí tu vai ver uma parada que já rolou. Então, obviamente, eu gostei de assistir a de 2021, porque foi um ano icônico. Então, beleza, aí é maneiro você ver os bastidores. Daquela fatídica corrida onde tá o Wolf, você não pode fazer coisa que não... Todo aquele drama, né? Aquela que você se sente ali... Ali vale. Existem coisas... Momentos. Pronto, existem momentos e momentos. É como o Drive to Survive é um documentário, né? Uma série documentário. Por exemplo, o documentário do Senna é muito bom. Você assistiu ali, beleza. Mas todo ano vai ter um documentário falando de coisas que acontecem nos bastidores. Ah, mas são coisas diferentes. Tudo bem, mas querendo ou não, você se direciona ali por uma ideia que não é o que está acontecendo. Você que acompanha no dia a dia da Fórmula 1... Nem sempre é. Você sabe que não é bem aquilo ali que está acontecendo, sabe? As coisas acontecem de uma forma bem diferente, são caminhos diferentes. O papel do documentarista é fazer o drama ser interessante. Então, obviamente, como é que eu posso fazer esse negócio todo que está acontecendo na pista aqui, que aconteceu em 1 minuto... Essa volta que levou 2 minutos, mudou o mundo inteiro da Fórmula 1. Como é que eu faço isso ficar 30 minutos no ar? Aí, meu amigo, aí é música, é trilha, vai, volta e tem. Só que, cara, é legal, é massa. Pra quem tá começando a ver Fórmula 1 é irado. E pra gente que gosta, é massa também nesses casos. Que eu quero ver o rádio, que eu quero ver o negócio que aconteceu, os fatos históricos. Detalhes. Detalhes. Quando você pega uma série do Senna, eu não curti. Eu também não gostei. Eu achei muito romântica, não gostei. Foram cenas assim que... Tiveram cenas que eu fiquei... Teve umas paradas ali que eu fiquei, porra, velho. Jura? Sacou? Eu não gostei muito também, não. Mas... Eu não vi o episódio da morte, não preciso. Eu sou igual o Rodrigo Marques. Rodrigo Marques, comediante. Vi ao vivo, né? Eu vi ao vivo, eu não quero ver de novo o Senna morrer, eu não quero, entendeu? Então, pra que eu vou assistir esse último episódio? Eu não assisti, pra mim acabou ali quando fez o tricampeonato, ó, beijo, a série acabou pra mim ali, e eu achei um pouco esticado, mas assim... É que nem você falou, o papel do documentarista, mas o papel deveria ser retratar a realidade, não mascarar as verdades, né? Exatamente. Até porque muitas verdades da história do Senna não rolou ali, sacou? Tipo, muitas tretas, muitas paradas. Aí falaram da Galisteu também, mas eu digo assim, não foi uma série romântica. Não foi uma série que era pra ser como se fosse Senna contando a história dele. Ficou outra pessoa contando a visão que ela tinha do Senna. Foi uma série romântica. Eu tenho certeza que o próprio Senna não ia se ver daquele jeito. Entendeu? Ficou romântico. Agora, é que nem o filme do Freddie Mercury, pô. Do Queen lá. Romântico aquele também. não é o Freddie Mercury 100%, meu amigo. O Freddie Mercury era muito mais embaçado. O negócio era muito mais rock and roll do que foi aquela série, entendeu? Mas eles escolheram, obviamente foi uma série que os próprios... parece que o Brian May, que é o guitarrista do Queen, altamente envolvido no filme. Então vai meio que barrando as coisas. Então, eu queria ter visto o filme true do Freddie Mercury, né? Mas... é isso, né? É hora de falar da maioral, da melhor, da maior de todas. Essa empresa 100% nordestina de Quixeramobim, Betânia. Conhece Betânia, né? Com certeza. Gosta de cuscuz? Sim, demais. Gosta? É um nordestino que não gosta de cuscuz. Cuscuzinho? Pois é, cuscuz com requeijãozinho cremoso, com manteiguinha. Betânia é sem igual. Variedade de lácteos, tem leite, tem achocolatado, tem leite condensado, tem em pó, tem creme de leite, tem o melhor queijo coalho do universo, diria eu. Muito obrigado por nos apoiar aqui nos Nordestinos pelo Mundo Videocast e também agora no Nordestinos pelo Mundo na cozinha, segunda temporada com a gente. Esteve na primeira, estará na segunda. Um beijo no coração, galera. Vocês são incríveis. Família Betânia, da agência de marketing aos fundadores, vocês são lindos. Um beijo no coração. Mas olha, eu queria propor a você uma coisa. Um jogo. Jogos. Vamos entrar na jogatina? Bora. Do bem, tá? Não é bet não, viu? Aqui não entra bet não. Muito bem. Mas, vamos lá. Os seus 3 maiores momentos que você assistiu de Fórmula 1. Na sua frente, históricos, que você viu, tipo, isso aqui me marcou. Lewis Hamilton e Silverstone, ano passado. Foda. Uma das melhores corridas da vida dele. Sim, ele chorando ali, abraçando o pai dele. E depois de muito tempo, sei lá, 300 dias sem vencer, eu acho, 200 e poucos. Hamilton e Silverstone. Isso. Deixa eu ver. Meu Deus, só me vem memórias do Hamilton. É porque tu é fã dele, né?
Ele no Brasil. Lewis Hamilton na McLaren do Senna. Esse é um clássico. Clássico na chuva, ainda mais. A chuva vindo contemplar a McLaren do Senna. E eu não assisti, mas... Aliás, eu não vi ao vivo. Mas eu assisti diversas outras vezes a morte do Senna. Tu assiste? Não, eu vi diversas outras vezes, assim... Mas o acidente, né? É isso, o acidente. Eu lembro, eu tava... Teve um vídeo do Galvão Bueno que ele fez, que ele contou, ele retratou um dia antes da morte do Senna e etc. E quando eu tava lá pelo YouTube vendo algumas coisas, quando o Galvão Bueno lançou, eu assisti, me emocionei e fui lá de novo chorar, assistir o Senna bater. Aquilo ali eu lembro vívido. 94, eu tinha 11 anos. Eu nem tinha nascido ainda. Eu tinha 11 anos. Eu nasci no ano seguinte. Sou de 83, então eu tinha 11 anos, eu lembro. Eu lembro clássico, a morte do Senna e a morte dos Mamonas Assassinas. As duas paradas que me marcaram. Porque um foi 94, outro foi 96. Foi muito perto um do outro, assim. Duas perdas gigantescas, né? Exatamente. Mas beleza. Eu colocaria aí também o título do Verstappen de 21, que aquilo ali vai ficar pra história. Os dois caras chegando com a mesma pontuação. Velho, é muito disputado, esse mesmo ponto. Né? Quem chegar na frente levou, é basicamente isso. Pode ser também, pode Né? ser. Isso aí é antológica, né? Os 3 maiores momentos da história da Fórmula 1. Os 3 maiores momentos da história da Fórmula 1 também são bem Hamilton. Tudo Hamilton. Porque assim, o Hamilton tá há tanto tempo na Fórmula 1, ele tá há 16 anos. É basicamente o tempo que eu mais acompanhei Fórmula 1. Então, vamos lá. Os 3 momentos mais icônicos da Fórmula 1. A primeira vitória do Hamilton lá na McLaren. Quando ele entrou na McLaren, a primeira vitória dele, o primeiro campeonato mundial do Hamilton. Meu Deus, só vou falar do Hamilton. O primeiro foi no Brasil contra o Massa, né? Exatamente. Que foi... Então, né? Destruindo Desculpa, a gente. Deixa eu pensar. Meu Deus, é muito difícil, porque a Fórmula 1 ela tem muitos momentos icônicos. Ela é um esporte icônico. Vou colocar o Bortoleto subindo para a Fórmula 1. Vamos lá, a gente tendo aí porque foi um hiato de 15 anos, né? Exatamente, a gente tendo um representante brasileiro na Fórmula 1 e a gente... Deixa eu ver aqui... Eu acho a primeira vitória do Rubinho muito marcante, ó. A primeira vitória do Rubinho... Que ele largou em último, né? Exatamente. O Schumacher voltou do hotel. Vamos colocar aqui de quando o Max Verstappen largou lá em, 16º e chegou em primeiro. Foi em 2023, eu acho. Não lembro qual que foi o GP, mas ele largou de 16º e saiu escalando o pilotão até chegar em primeiro. Não, ele é um monstro. Pode falar o que for do Max, cara, mas Max é material de Senna, Max é material de Hamilton, Max é material de Schumacher. É top, piloto, é top. Né? Um piloto da moda antiga. Apesar dele ser um piloto bem mais novo, ele só tem 26, 27 anos, né? Mas ele tá moldado. Querendo ou não, o pai dele também construiu muito isso nele, né? O Jos Verstappen. Apesar de não andar nada, né? Jos Verstappen não andava nada. Mas ele tem muito... Ele é muito a educação rígida. Coitado do Ele, olha, Max, já que eu não né? consegui, eu vou botar tudo em você. Não vou te dar amor, mas vou te dar educação. O Jos Verstappen não andava nada. Mas o Verstappen, quando ele não tá na pista, ele tá no simulador. Então, assim, o cara respira isso aí. Ele é muito diferente. Já muito... foi proibido de ficar no simulador, né? Já ficou de castigo aí. Bicho é doido. Bicho é bom. Mas, ó, essa daqui é legal. São 2 joguinhos que a gente vai fazer. Tá. Que é esse ou aquele da Fórmula 1 atual, ou esse e aquele de todos os tempos. Aí é embaçado. Eita. E tem gente aqui que eu acho que você nem viu correr, mas que você deve saber da história. Primeiro da Fórmula 1 atual, esse ou aquele, certo? Gabriel Bortoleto ou Nico Hülkenberg é melhor? Gabriel Bortoleto. Gabriel Bortoleto ou Isaac Hadjar? Isso aí, porra. Gabriel Bortoleto, campeão da Fórmula Tá 2 aprovado em cima já, né? do Isaac.
Perfeito. Gabriel ou Liam Lawson? Poxa vida. Coitado, Liam Lawson perdeu um passe aí, né? Tadinho, meu Deus. Pô, o bicho era... Enfim. Poxa vida. Gabriel ou Ocon? Gabriel. Gabriel, pensou um pouquinho, né? Gabriel ou o Oliver? Gabriel. Gabriel. Eu vou no meu favorito. Gabriel ou Jack Dohan? Gabriel. Aí é nossa. foda, né? Gabriel ou Gasly? Gabriel. Gabriel Você ou justa, Lance Stroll? Ah, na hora que eu vou assim... Não, vamos falar Vamos sério. lá. Pelo amor de Deus, Gabriel. Gabriel, Por né? mérito próprio, Gabriel inclusive. ou Kimi Antonelli? Kimi Sério? Antonelli. É? Kimi Antonelli porque o Kimi Antonelli... Ele não ganhou nada na F3 nem na F2, né? Ele não ganhou nada, porém ele só tem 18 aninhos, é um bebezinho, tá aí crescendo, tá na Mercedes. Então tu tirou o Gabriel. Kimi, né? É, vai, Kimi Antonelli. Kimi ou Fernando Alonso? Alonso. Alonso ou Carlos Sainz? Alonso. Alonso ou Albon? Alonso. Alonso ou Yuki? O Yuki. É? O Yuki muito bom. Quem que pilota aquela carroça da Red Bull? Você tá botando o Yuki no lugar do Alonso? Sim, agora sim, o Yuki tá pilotando a Red Bull muito bem. Internet, tenham calma, internet. O Alonso tá chorando aí na Aston Martin. Então tá pra bom. sair, Então tu inclusive. botou o Yuki no lugar do Alonso. Sim. Vamos lá. Yuki ou Russell? Russell. Russell ou Leclerc? Russell. Russell ou Piastri? Piastri. Piastri ou Lando Norris? Piastri. Dando Tá ficando Norris. complicado agora. Piastri ou Lewis Hamilton? Lewis Hamilton. Lewis Hamilton ou Max Verstappen? Lewis Hamilton. Lewis Hamilton, tá certo. Eu ainda tô encucado com tu ter tirado O Alonso? o Alonso no lugar do Então, Yuki, ó. mas é porque- Mas eu respeito a sua opinião. O jogo é você que tá fazendo. Gosto muito do Alonso. Tem uma caneca do Alonso que amo de paixão, pelo amor de Deus, Alonso. Alonso, se um dia você ver isso, pelo amor de Deus. Mas é porque o Alonso, ele... Por exemplo, o Yuki Tsunoda, ele tem se mostrado um piloto consistente. O Alonso, apesar de estar ali na Aston Martin, ele já tá final Tu de acha que carreira. se os dois estiverem no mesmo carro agora, o Yuki anda mais que ele? No mesmo carro? No mesmo carro? Não. Alonso, tipo, É? consegue com certeza levar vantagem no Pois braço. é. Mas acho que o Yuki tá... Perto. Eu acredito que o Yuki, ele tá ali nivelado com Entendi. o Alonso. Então, beleza. Hoje, Ele é um né? bom O Alonso de piloto, hoje, ele é um né? bom- Isso, o Alonso de hoje. Falou se o Alonso lá da Renault, pelo amor de Deus. Pronto. O Alonso da Renault tem todo Não o dá, encanto. Agora, ó, esse é aquele de todos os tempos. Perfeito. Esse aqui é pesado. Nigel Mansell ou Fernando Alonso? Mansell. Mansell ou Nelson Piquet? Mansell. Mansell do que Nelson Piquet? Eu não gosto Eu de não Piquet. posso dar opinião, não sou eu que tô Oh, jogando. Falei alguma coisa. Não sou eu que tô jogando. Mas é porque eu Mansell, não sou né? a maior fã do Piquet, então vai Ah, pro é Mansell. pessoal, pode É crer. pessoal. Nigel Mansell ou Mika Hakkinen? Raikkonen. Mika Hakkinen ou Sebastian Vettel? Vettel. Vettel ou Sturt? Jack Sturt. Vettel. Vettel ou Nick Lauda? Nick Lauda. Nick Lauda ou Alan Prost? Lauda. Nick Lauda ou Fangio? Putz, Fangio é foda. De outra época, né? E um grande piloto. Esse é o mais de outra época, sim, que quebra, né? Mas... Sim. Ai, Nick Lauda, vai. Pela história do Nick Nick. Lauda ou Lewis Hamilton? Nick Lauda. Nick Ixi, Lauda. Maria do céu. Nick Lauda ou Michael Schumacher? Michael Schumacher. Mike ou Mikael? Michael, tanto tá. faz, porque tem É gente que que tem fala o Michael Mick, Schumacher. Não é o Mick, não. É tem o Mick. Michael Schumacher. Michael, é porque tem gente que fala Michael Michael, né? É o Rubi que fala Michael, né? É. Schumacher ou Nick Lauda? Lauda. Lauda? Rapaz, tu tá valente, viu? Lauda ou Max Verstappen? Lauda. Caraca, meu irmão, meteu o Lauda na frente de geral. Sim. Lauda ou Ayrton Senna? Senna. Então, pra você, só o Senna é o de Acima todos, de né? todos. Rapaz, isso aí. Vamos deixar a internet falar agora, pô.
Caraca, Niki Lauda tem uma história foda na Fórmula 1. Eu tenho um vídeo falando do Niki Lauda. O cara é um guerreiro, porra. O cara venceu a morte, né, irmão? Venceu a morte. Niki Lauda é um Ele foi um importantíssimo exemplo. pra Mercedes também, né? Exatamente. Foi muito importante pra Mercedes. A gente tem outro piloto também que escapou da morte. Esqueci o nome dele agora. Recentemente foi o meu pai que bateu no muro, né? Isso, queimou foi as 21, mãos. né? Foi. Grosjean. Isso. Isso aí é sinistro também, né? Mulher, seguinte, esse joguinho aqui vai dar o que falar na internet. Eita. Sempre que tem esse joguinho aí, deixei de seguir no sei lá o quê. Né? Deixei de seguir no sei lá o quê. Isso aí é um clássico. Quando eu fiz 10 mil, que eu falei que eu fiz 10 mil, aí a galera, então tá bom, vou deixar de seguir. 9.999. Eu quero fazer um bate-bola com você. Show, bora. De Fórmula 1. E você vai voltar, porque assim, a gente vai ter, dando tudo certo, um programa de esportes. Uau. E aí, meu amigo, Fórmula 1 não vai faltar. Inclusive, se quiser fazer live de Fórmula 1, eu estarei aqui pra gente assistir Fórmula 1 nesta TV. Junto, né? Vai dar certo, vai dar certeza. certo. Mas um bate-bola. Bora. Um piloto subestimado. Subestimado. Ele foi subestimado. O Liam Lawson. Superestimado. Piloto superestimado. Todo mundo fala que é foda, mas não é tanto. Eu tô pensando aqui. O Stroll. Não, ninguém. Ninguém fala que ele é fala foda. que ele é foda, não. Só o pai dele. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Deixa eu pensar. Eu acho que. Eu não sei. Do nosso grid, né? Do nosso grid. Eu não quero me Não dispor. quer se comprometer? Eu não quero me dispor com o fandom de ninguém. Sua equipe favorita? Minha equipe favorita? Mercedes. Mercedes? Peraí. Uma dupla de pilotos que você gostaria de ver pilotando juntos. Juntos. Do grid atual e de todos os tempos. Lewis Hamilton, do grid atual, Lewis Hamilton e o Bortoleto. Gostaria de Juntos? ver os dois juntos na Mercedes. Égua. De novo. Com um carro bom. Que fique bem claro. E de todos os tempos, uma dupla que seria foda junto. De todos os tempos, eu queria ver Max Verstappen e o Piquet. Ele e o sogro. Queria ver. Eita, meu irmão. 2 pavios curtíssimos. Exatamente. Comer um cacete grande ali, né? Gostou? Gostei. Esse aí você já tem... Bom, o Max anda muito mais. Tem nem perigo. O próprio Piquet sabe, mano. Tem erro não. O Max é muito mais piloto que o Piquet. Será que eles já tiraram no kart? Não, o Piquet não faz mais isso, não. Piquet não anda mais, não. Que tristeza. Já foi a Interlagos? Não, e ano passado, mas... Sonha aí, né? Obviamente, com né? certeza. Interlagos, Quem Mônaco. você acha que vai ser campeão este ano e quem vai ser campeão ano que vem com o novo regulamento? Piastri. Esse ano. Esse ano, com certeza. O menino tá voando, mostrando que ele tem que ser piloto número 1, apesar da McLaren não definir nenhum, Sim. né? Fica em cima do muro. Então, acho que Piastri. E ano que vem, com as mudanças no regulamento, eu espero que seja Lewis Hamilton para fechar a carreira dele com chave de ouro A chance onde tá ele aí. queria estar, na Ferrari. A chance tá aí. Exatamente. Porque tu vê que ele tá triste, né? Ele falou que, tipo assim, o que precisa mudar pra você se apegar a esse carro? Ele, minha mente, precisa de uma lavagem cerebral. É porque ele não tá vestindo, o carro não vestiu ele. Mas é aquele negócio. Eu já esperava que essa temporada seria meio perdida para as equipes, para os pilotos, inclusive, porque eles não vão investir em um carro bom, sendo que para 2026 eles já vão ter que modificar o carro inteiro. Então, esse ano meio que ficou o carro do ano passado com especificações. E eles não iam gastar dinheiro, tanto investimento como eles vão precisar gastar no que vem. Então, a gente não pode esperar muito dessa... Aliás, a gente pode esperar muito dessa temporada. Tem muita coisa para acontecer nessa temporada, porque eles não vão deixar de correr atrás do título. Mas eles vão correr atrás do título esse ano no braço. Então, por isso que vai ser muito melhor. Tu viu o vídeo do cara mandando a parada pro Hamilton? Que massa, que lindo. Hamilton, não esqueça de onde você... Tu não viu esse vídeo? Não vi esse vídeo ainda. Mas tu sabe o que aconteceu? Eu vou te falar. Um cara tava... O Hamilton tava dando os autógrafos e tal, uma galera. E um fã de longe gritou. Esse cara tá até conhecido no TikTok agora. O fã gritou, Hamilton, não esquece quem você é. E o cara parecia um
um Viking gritando, não esquece quem você é, a ponto de chamar a atenção dele, né? Ele tava aqui assim, ele olhou, aí ele, você já conseguiu uma vez e você vai conseguir de novo. Caraca, que forte. Muito amor pra você. O Hamilton parou o que tava fazendo, abriu, inventou o cara, fez assim e tal. Era o que todo mundo que é fã do Hamilton, até me arrepia, quer dizer pra ele, macho, não esquece quem tu é, macho. Exatamente. Tu é Lewis Hamilton, tu é o fodão pra caralho, tu consegue de novo, é só tu vestir o carro, entender? Porque o carro não vestiu ele, isso deve ser frustrante quando tu tá num carro, todos os sistemas são diferentes, o cara trocou o volante pra tentar ficar com o mesmo volante da Mercedes, não tá natural, então ele precisa ficar natural no carro. E tem um Leclerc que anda pra caralho também. Então, assim, é complexo. Ele não tá passando vergonha. Mas ele... Tu vê que quando ele ganhou lá o sprint... Mas o cara sabe liderar, o cara sabe ganhar, o cara sabe fazer. O negócio é só acreditar mais, né? Exatamente. E o carro da Ferrari não tá tão bom assim. Ele tá se adaptando ao carro. Ele não conhecia O carro da Ferrari não tá tão bom assim há muito tempo, né? Então... Desde Kimi Raikkonen, desde Massa. Então, a Ferrari não é mais a Ferrari. Não. A Ferrari hoje em dia, a Ferrari sempre foi um sonho para qualquer piloto, mas hoje em dia ela tem errado muito nas estratégias, tem errado muito nos acertos de carro. E a nossa esperança, assim, de quem gosta de Fórmula 1, tendo a Ferrari como uma equipe assim de ponta, assim, que o olho de todo mundo brilha para a Ferrari. O sonho de todo piloto é ir para a Ferrari. Então a gente imagina que a Ferrari uma hora vai acertar e com a ida do Hamilton para lá, as coisas iam melhorar. Mas nem sempre as coisas acontecem assim de uma vez. Então a gente espera que para 2026 a Ferrari construa um carro legal, construa um carro competitivo para bater de frente com todos os outros carros, inclusive com o carro da McLaren, que é um foguete. Pelo amor de Deus, que esse carro da McLaren tá rápido, né? E que ele consiga tirar da experiência dele, da cartola dele, esse último ano aí pra ser campeão. Né? Nossa, Lewis Hamilton, ele tem tudo pra fazer tudo acontecer. Seria um final épico pra ele, né? Com certeza. De toda forma, pra mim, o maior de todos os tempos se chama Lewis Hamilton. Pau com Senna. Dos dois. Bota os dois no mesmo carro. O cara pilotou a McLaren do Senna. Não bota os dois no mesmo carro. Já pensou os dois no mesmo carro? Aí já não dá pra ninguém, Que não. outro piloto teria essa chance de pilotar a McLaren do Senna escolhido pela família do Senna? Pode entregar o título, se for Senna e Hamilton, pode entregar que nenhum outro piloto ganha e acabou a conversa. Jéssica, tu tá ouvindo essa buzina? Sim. Sabe quem é? Não. Max Verstappen chegando com a sua entrega em absolutamente 15 minutos na sua casa. Ou você prefere que seja o Hamilton chegando? Eu prefiro que seja o Hamilton. Que se bem vai... Ó, uma hora o Hamilton, outra o Max Verstappen. Isso aqui é a primeira farmácia digital do Brasil, do planeta Terra. Simplesmente sensacional. Você tem alguma alergia, alguma coisa desse tipo? Tenho. Tem? Então acabou. Quer dizer, não acabou. Você precisa de um médico para curar sua alergia. Certo, gente? Mas o que eu quero dizer é que a farmácia lhe ajuda e chega em 15 minutos na tua casa. Aí realmente só Max Verstappen e Lewis Hamilton para chegar em 15 minutos na sua casa no trânsito de Fortaleza. Certo? Muito obrigado, Fast Pharma, por você ter criado essa invenção pra gente, porque a única coisa que você que está em casa assistindo no YouTube precisa fazer é baixar o aplicativo lá no Google Play ou na Apple Store. Você que está no Instagram também, vai lá, baixa, porque vai chegar em 15 minutos na sua casa. Qualquer necessidade que você precise, qualquer emergência, isso é bom demais, não é não? Com certeza. Melhor do que tudo, 24 horas. Acabou, 3h47 da manhã ou 4h32 da manhã, você vai ter o seu remédio na tua casa em 15 minutos. Foi muito específico. Gostou da especificidade da coisa? Foi específico. Pô, muito bem. Muito obrigado, Fast Pharma, uma buzininha. Já é o Lewis Hamilton e o Max Verstappen indo embora. Tamo junto, valeu, Fast Pharma. É nóis. Mulher, é o seguinte... Pra mim foi um prazer dar vitrine pra você aqui, porque precisamos de mais mulheres falando de Fórmula 1, precisamos de mais mulheres falando sobre tudo. Sim. A minha intenção é essa. Mulher pode estar onde quiser, pode fazer o que quiser, pode ser o que quiser, pode narrar futebol, você gostando ou não gostando, pode fazer o que quiser. Então, quando eu vi você aqui no Ceará falando de Fórmula 1, eu falei, meu irmão, aqui é o lugar dela. Vamos dar palco, vamos mostrar para nossa comunidade, vamos mostrar para as mulheres que seguem a gente, que 71% do nosso público é feminino. Não sei se tu sabia, 71% do público é feminino. A grande Então, maioria. mulherada que segue Nordestinos pelo Mundo,
siga a Jéssica, porque se você gosta de Fórmula 1 ou quer aprender mais sobre Fórmula 1, é com ela que você vai aprender. É a nossa conterrânea aqui, da Terra, beleza? Mas eu quero que você, Jéssica, aquela câmera que tá ali, você indicar 5 nomes de pessoas nordestinas. Se não tiver 5, eu deixo ser 3. Pronto, pode ser 3. 3 nomes e mande um recado final pra galera. Perfeito. Para indicar, tem 3 pessoas nomes que são incríveis, que... inclusive, uma dessas pessoas incrível fala de Fórmula 1 também, meu amigo, que às vezes fala comigo, faz os ao vivo comigo depois da corrida. Leonardo fala de Fórmula 1, é engenheiro mecânico e fala de Fórmula 1. Tem um canal também de Fórmula 1, narra Fórmula 1 virtual. Já narrei algumas vezes com ele. Leonardo Queiroz. Massa. Quero indicar também a Vitória Glamoda, que fala de moda, é uma cearense arretada. Conheci ela quando trabalhava como recepcionista de um hotel aqui em Fortaleza, e ela tinha um QG de blogueiras, e ela foi lá, acreditou lá no começo, eu tinha uma marca, ela acreditou na minha marca, recebeu um recebido da minha marca e mostrou para todo mundo. Então, a minha chance de retribuir agora a Vitória é muito bom. E mais uma pessoa, deixa eu pensar. Acredito que a Eva, do BBB. Acho que a Eva, uma cearense que tem muito para contar pela história dela junto com a Renata, né? Tá encaminhando. Construiu... muito bem, então. Olha aí, ó. Tá me encaminhando isso aí. Uma indicação que já vai dar certo. Então, pronto. A Eva, eu gostaria muito de ver a Eva aqui contando a história dela. Pois seu desejo de uma ordem vai acontecer, viu? Tá rolando, vai dar certo. Perfeito. Mas eu quero que você mande um recado pra comunidade. São 135 mil pessoas te vendo. Meu Deus. Gente, pra você mandar o seu recado. Responsabilidade. Pede alguma coisa, faz o que você quiser. Então, eu quero que você, mulher que está aí, faça das palavras do Léo as minhas palavras. Se você, mulher, gosta de Fórmula 1 ou gosta de qualquer outro esporte que seja dominado por homens, não se acanhe, como a gente diz aqui no Ceará, né? Não se acanhe. Não se acanhe. Vá lá, assista, mostre que você sabe falar, mesmo com vergonha. Se você tem vontade de conversar com alguém sobre algo que você gosta, mas não encontra abertura porque acha que é um assunto muito masculino, ou porque acha que é um assunto que você não vai conseguir ter abertura para falar por justamente ser um assunto tabu entre mulheres, não se acanhe, vá lá, fale. Mostre que você conhece sim desse assunto, que você sabe falar sobre esse assunto, e busque mais informação. E não tenha vergonha de falar também. Não tenha vergonha de errar também, porque ninguém é uma enciclopédia, ninguém sabe de tudo, e às vezes você tá aqui para aprender também. Então, se você gosta de Fórmula 1, se você gosta de carro, se você gosta de futebol, vá, só faça e corra atrás do que você gosta de falar, independente do seu gênero. Mulher ou homem. Estou falando aqui como mulher da Fórmula 1, um esporte masculino, no geral. Quando eu comecei a falar de Fórmula 1, foi difícil, porque tinha muito homem que ficava ali fechando a porta na minha cara. Mas eu não desisti. E onde é que eu tô aqui? Falando com o Léo de Fórmula 1. Entendeu? Então não desista. Fale sobre assuntos que você gosta e não feche os ouvidos para opiniões que não te fazem crescer. E ponto final. De acordo? Mulher, você é massa. Obrigada, Léo. Vamos criar nosso grupo de pessoas que amam Fórmula 1 em Fortaleza? Vamos. Que a gente se une. Pode Perfeito. marcar de ver junto, pode fazer coisa junto, enfim. Sim, desenrolar, né? Marcar de assistir. Sei, tipo, tem aí a temporada inteira pra gente assistir pela marcar frente. Quem tem telão, quem tem TV grande, quem tem prédio, play. Olha aí, seria legal, seria legal. Churrasquinho. Desenrola aí, Joel. Porra, Joelzão, não é não? Meu povo, esse foi mais um Nordestinos pelo Mundo. Eu amei, porque eu amo Fórmula 1. Se deixar, vai pra 4, 5 horas. Só de Hamilton. Se for para outros assuntos, aí é lasqueira. Massa dá mais 1 hora, Rubinho 1h45, por aí vai. Porque a gente não falou sobre tudo que a gente gostaria de falar. Não, isso porque tem um bocado de coisa. Pô, a gente pode falar do Lance Stroll por 4 horas, é muita coisa. Pelo amor de Deus. Eita, sacanagem. A gente ia ficar repetindo o nome dele, porque título Lance. mesmo ele não tem. Não tem, não. Bichinho, ó o bichinho. Nem talento. Você agora deveria jogar tênis, né? Que é o talento dele. Ele joga tênis pra caralho, né? É tênis, verdade.
Meu povo, mas no tênis a gente tem o João Fonseca. Tamo bem demais também. Viu? Um beijo no coração de vocês. Esse foi mais um Nordestinos pelo Mundo, direto de Fortal City. Nossa base, nossa nave mãe. Beleza? Viva o Nordeste, viva Fortaleza, viva os 9 Nordestes. Um beijo no coração. Muito obrigado, Jéssica, por você ter participado. Sigam. Léo. As redes sociais estão aqui. E entrem no mundo da Fórmula 1, TF1 Academy. A mulherada correndo, se garantindo. Um beijo no coração e a gente se vê no próximo Os Nordestinos pelo Mundo. Valeu!